Oi, quarto ano, tudo bem? Vamos pegar o livro de ciências, na página 36, e vamos ler o texto onde fala sobre as misturas. Essas misturas são bem conhecidas de vocês, né? No dia a dia vocês utilizam, os pais também. Vamos dar uma lidinha aqui no texto. A água é uma combinação de gases. E quando ela está pura, apresenta um aspecto transparente, sem cheiro e sem sabor. Se algum outro elemento for adicionado à água, ela deixará de ser pura. No ambiente, é muito difícil encontrar água pura, em razão da facilidade com que as outras substâncias se misturam a ela. Mesmo a água da chuva, por exemplo, ao cair, traz impurezas do ar nela dissolvidas. Uma das propriedades da água é a capacidade de dissolver outras substâncias. Por isso é também chamada de solvente universal. Por exemplo, quando você coloca açúcar em um copo de água e mexe, ele desaparece. Pessoal, marquem aqui essa informação do solvente universal, que ele está dizendo o que é a água. O que acontece na verdade? O açúcar é dissolvido pela água. Isso acontece a muitas outras substâncias que chamamos de soluto. Então, nós temos aqui a figura da página 36, onde mostra que o solvente universal é a água. Por quê? Porque ela dissolve muitas substâncias. Aqui no exemplo, essa substância que é adicionada à água vai se chamar soluto. E ele está mostrando aqui que juntando essa substância com a água é transformada em uma solução. O que é essa solução? É a mistura homogênea de substâncias, que podem ter componentes sólidos, líquidos ou gasosos. Por exemplo, a água e o açúcar, um é líquido e o outro é sólido. Água e álcool, um é líquido e o outro também. Agora vamos ver na página 37 dois tipos de misturas: a mistura homogênea e a mistura heterogênea. É um fenômeno físico que consiste em reunir duas ou mais substâncias sem alterar as características e as propriedades das substâncias envolvidas. Nós temos o exemplo: água mais açúcar vai dar uma mistura. Água mais sal também vai dar outra mistura. Agora, quando juntamos duas ou mais substâncias e suas características e propriedades são alteradas, estamos diante de uma combinação e de um exemplo de um fenômeno químico. A gente tem aí no quadrinho azul enxofre mais ferro, que vai resultar no sulfato de ferro, que é uma combinação. Então, marquem também essas informações aqui, dos quadrinhos, que mostra a diferença de mistura e combinação, né? A combinação é quando o resultado é uma outra substância, tá? Marque com o X aqui, são informações importantes. O que podemos concluir disso tudo é que, se juntarmos duas ou mais substâncias e ocorrer uma reação química, que é formar uma nova substância, seus elementos não poderão ser mais separados por nenhum processo físico. Estaremos diante de uma combinação. No caso desse que eu acabei de falar, tá? Do quadrinho azul. Agora nós temos os tipos de misturas. Quando você olha um copo com água e sal ou com água e açúcar, não consegue perceber ao mesmo instante se a água é doce ou salgada, se há uma
ou duas substâncias. Agora, se você olhar um copo com água e óleo, imediatamente perceberá que há duas substâncias. As misturas podem ser de dois tipos, homogêneas e heterogêneas. As misturas que apresentam um único aspecto, quando não podemos perceber a presença de duas ou mais substâncias, nós chamamos de homogêneas. Tem aqui, o exemplo do suco de laranja, né? Aquelas que apresentam mais de uma fase, percebida quando olhamos, são misturas heterogêneas. Aqui nós temos o exemplo água e óleo, que não se misturam, então a mistura é heterogênea. E aqui, a laranja pode ser misturada com outra fruta, a gente mistura e forma uma substância homogênea, né? Mistura homogênea. Continuando aqui, na página 38. Nessa página vai falar um pouquinho sobre o sal. A água do mar é uma mistura homogênea. São das salinas que se retira o sal. Dessa forma, tem um exemplo aqui da figura e algumas informações de como é que acontece esse processo. A água do mar é bombeada para reservatórios para que evapore pela ação do calor do sol. Depois, ao evaporar a água, é possível retirar o sal que fica depositado no fundo do reservatório. Esse sal é recolhido e é processado para que possa ir para o comércio e, assim, ser consumido. Nós temos aqui o exemplo da figura. Olha como é que fica o sal, né? Separadinho. O sal de cozinha também é conhecido como cloreto de sódio. Entre outras funções, é usado para dar mais sabor aos alimentos. Na nossa alimentação, o sal enriquece nosso organismo com iodo, que é adicionado em seu processamento, prevenindo doenças como bócio. Deve ser consumido com bastante cuidado, evitando excessos, pois está associado a problemas de hipertensão e circulação. Então, tudo que é demais é veneno. Se você consome muito sal, você vai ter problemas de hipertensão e circulação, certo? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio na nossa alimentação. Na página 35, é uma atividade que fala sobre o ciclo da matéria e cadeia alimentar, que foi da aula passada. Tem as páginas 39 e 40, que vai falar sobre as misturas desse texto que eu acabei de ler, certo? Nessa primeira questão, nós temos muitos exemplos de algumas misturas. Algumas delas você vê até na sua própria casa. Você vai identificar qual é a homogênea e qual é a heterogênea. Nós temos água e óleo, água e açúcar, leite em pó e água e areia, água e sal. Então, você vai analisar cada uma e indicar. Nessa página 40, você vai ter que dar uma pesquisada sobre o que é o processo de decantação e depois resolver as questões, tá bom? Sempre que você for ler um texto e tiver umas palavras em negrito, é sempre bom você marcar porque são importantes. Aqui na página 37 tem, também. Mistura homogênea e heterogênea. Quando você for resolver a questão, fica mais fácil de identificar, tá? No livro de matemática, vocês vão resolver as páginas 50 e 51. Na quarta questão, você vai fazer o cálculo normal, tá? E logo abaixo, ele pede que você aplique a propriedade comutativa. Como essa propriedade? É aquela que você só faz trocar a posição dos números e vai dar o mesmo resultado.
E na página 51, na quinta questão, você vai realizar os probleminhas matemáticos, fazendo o cálculo, que é aquele que você conhece, que é em pé. Ao lado, ele pede a sentença. O que é essa sentença? É o cálculo deitado. Mesmo que você colocou em pezinho, você vai colocar deitado e coloca a sua resposta, tá? O número final, o resultado. Essa resposta aqui, você tem que colocar a frase por completo, não é só o número, tá bom? Então, façam essas 2 páginas e qualquer dúvida é só me chamar. Tchauzinho e até a próxima aula.